queridos irmãos amigos, nós usando aqui do recurso da internet, já que nossas atividades nas nossas casas de oração e trabalho, na maioria das instituições estão suspensas por orientação da OMS, da Federação Espírita Pernambucana, e de nossa parte uma grande preocupação de não perder essa sintonia com a espiritualidade maior. E muitos de nós, nessa preocupação de buscar esta união, de não nos isolarmos totalmente uns dos outros, né? Fazer o isolamento saudável necessário, mas não estarmos em solidão. E aí o recurso da internet vem muito a calhar nesta oportunidade, onde nós não podemos o contato físico, mas nós precisamos unir pensamentos positivos, unir numa sintonia para contribuir para a vibração do nosso planeta, Nós não estamos falando hoje de um problema que atingiu a nossa casa espírita. Nós não estamos falando hoje de um problema que chegou no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É muito maior. É um problema mundial e que todos nós precisamos, envolvidos do comprometimento, desta união fraterna, buscarmos fazer com que passemos, né, desse período de pandemia, de dificuldade. E a proposta ou a orientação é de que não saiamos de casa, aqueles que puder fazer isso, não saiamos de casa. Mas de maneira alguma deixemos que o isolamento ou o distanciamento nos aprisione na escuridão, na obscuridade. Então, para tentar estreitar um pouco mais nessa distância e modificar esses pensamentos, porque nós estamos sendo tão bombardeados de informações sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre a mortalidade que esse vírus causa, já vindo da Europa e se alastrando por todo o mundo, primeiro vindo da China, mas enfim, nossa casa, nós buscamos um comprometimento de fazer sempre as nossas palestras, as reuniões públicas às quartas e aos domingos, à sexta-feira o estudo. Então vamos promovendo, a gente tem aí companheiros da doutrina, do ideal, que estão fazendo as palestras virtualmente. Então vamos propor também, vamos buscar na nossa instituição, que seria na quarta-feira, a nossa palestra, que foi suspensa todas as atividades por cautela, na seriedade que a situação nos pede, nós refletiríamos sobre missão do homem inteligente na Terra. O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. E neste capítulo, bem-aventurados os pobres de espíritos, que a gente já vinha estudando, nós finalizaríamos esse capítulo com o item 13, né? Do item 13 ao 14, se não me engano. Não, somente o item 13. Missão do homem inteligente na Terra. E eu achei muito oportuno nós trazermos essa reflexão e não interromper essa sequência de reflexão, porque não vou falar aqui no tempo de uma palestra, apenas um resumo breve, e para a gente manter a cabeça voltada para essas reflexões, esse pensamento sempre voltado para o que nós podemos produzir de pensamentos, de vibração, para favorecer nesse momento de dificuldade. E para a gente, quando nós olhamos para o Evangelho, bem-aventurados os pobres de espíritos, e aí nos vem a orientação do Espírito, né? Falando sobre a missão do homem inteligente na Terra,
e a gente se depara com uma pandemia onde todos nós olhamos para o lado e esperamos que a medicina nos aponte uma solução para esse problema, uma vacina que possa combater esse vírus, aí a gente vê como é importante aliar a inteligência com os ensinamentos divinos, com os ensinamentos sublimes do nosso Mestre Jesus, de Deus, o nosso Pai. Porque a medicina não pode jamais ganhará esse distanciamento, porque veio Jesus nos mostrar a necessidade de... Eu não acredito que eu tô... De planificar os nossos pensamentos. E aí nós vamos refletindo sobre como nós nos comportávamos antes, distanciando absolutamente a religião da ciência. E aí nós vamos avançando e recebemos da doutrina espírita, pelo nosso codificador Allan Kardec, a advertência: ei, nada disso. A medicina, a ciência e a religião, elas precisam andar lado a lado. Elas não podem se distanciar, porque uma completa a outra. E aí, obviamente, que quando nós falamos da missão do homem inteligente, nós somos muito ligeiros em olhar a inteligência catedrática. E óbvio que esses profissionais, essas pessoas que se dedicam basicamente à vida em laboratórios, buscando a cura de doenças e tal, merecem todo o nosso respeito e a nossa consideração. E inegavelmente são pessoas que estão numa ligação muito estreita com a espiritualidade maior, mesmo que elas desconsiderem isso. Porque a espiritualidade age a nosso favor o tempo todo. E nós não podemos ser arrogantes, como no próprio texto do Evangelho diz, arrogante de atribuir o nosso saber como algo que nós somente temos o domínio. Porque tudo que nós temos foi propenso, foi oferecido por Deus. Todas as nossas faculdades, as nossas inteligências, as nossas habilidades, foi porque Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, permitiu. Então façamos essa reflexão ativa. E aí, quando eu falo sobre a missão do homem inteligente na Terra, sempre me vem uma crônica que eu acho muito interessante, de uma professora de física lá do Rio de Janeiro, Elika Takimoto. E Elika, ela, embora seja uma professora de física, ela também é uma escritora e faz muitas crônicas, né, retratando seu cotidiano, sobretudo. E ela fez uma crônica que eu achei muito interessante, retratando a convivência dela com o filho, num dia em que ela estava levando o filho para a aula. E esse momento, segundo ela, era o momento em que ela se estreitava com esse menino. Na ocasião, acredito que ele tivesse uns 8 anos, 9 talvez. E ela, buscando, né, se inteirar da vivência desse menino, do filho, ela foi e perguntou para ele qual era, na sala de aula dele, o melhor aluno. E ele, como sendo já, né, não criando estereótipos, obviamente, mas ele já sendo essa nova geração que vem aí nos dar verdadeiras lições, ele com muita tranquilidade, ele fala: mãe, olha, se for no futebol, o melhor é fulaninho. Fulaninho tem habilidade que ele consegue fazer os gols e faz os dribles e tal. Mas se for na corrida, é cicrano, porque cicrano corre tão bem que quase ninguém consegue alcançá-lo. Se for no xadrez, é Beltrano. E ele foi enumerando várias qualidades, de maneira que ele conseguia ver habilidades e qualidades em cada um dos seus colegas. Aí, por fim, como ele não poderia deixar por menos óbvio, ele disse: mas se for na leitura, mãe, esse aí eu tiro de letra. Somente a tia lê melhor que eu na sala de aula. Mas o que nós refletimos
nessa fala dessa criança de 9 anos de idade é que cada um de nós temos um compromisso. Cada um de nós nos destacamos em alguma coisa. Na nossa casa espírita, por exemplo, nós temos várias atividades e cada um se identifica com uma ou com outra. Alguns com mais de uma, enfim. Mas o fato é que não tem ninguém desperdiçado. Não tem ninguém que tenha a dificuldade ou falta de habilidade para exercer as mais simples. Às vezes a atividade mais simples para o outro, para mim, é complexa. Mas aquele outro desenvolve com maestria. E aí, por outro lado, aquilo que eu faço, para o outro já é mais difícil. Isso é o grande... o que é mágico, na verdade. Né? Mágico no sentido de que nos completamos assim. Que nós somamos. E quando nós... esse isolamento basicamente forçado, nós temos a condição de ver como a atividade do outro impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Coisas simples, como o rapaz que pega que recolhe o lixo aqui do condomínio, como a atividade dele vai impactar numa sociedade toda. De maneira que nós temos que dar crédito, valor e importância a todas as atividades. E na missão do homem inteligente, falando de missão, na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Em que consiste a nossa missão? Porque nós somos espíritos encarnados. E os espíritos respondem dizendo que em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio direto e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Vejamos, os espíritos estão dizendo para nós, para Kardec, que aquela pessoa humilde lá no campo, sem instrução, ela tem tanta importância como esse cientista que está no laboratório buscando a cura desta doença, desse vírus. Porque nós precisamos desse antídoto, mas nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos de uma alimentação. E quem é que vai plantar? São os cientistas lá de dentro do laboratório? Não, é o homem do campo. Simples. Percebe? Que nós precisamos compreender essa amplitude que a vida nos proporciona, de relacionamentos que se completam, de atividades e responsabilidades que se somam. Então, tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência divina. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Todos. Neste momento de crise, de pandemia, todos nós temos o compromisso com o outro. Se o seu compromisso é manter-se em casa, isolado, porque você tem uma saúde mais frágil, mais delicada, fique em casa. Mas se você tem melhores condições, um organismo melhor, ou pela necessidade e obrigação precisa se expor mais, faça isso com responsabilidade, para que você não seja um vetor de contaminação para aqueles que têm a saúde mais frágil. Sejamos nós responsáveis de fato por tudo o que nós trazemos para essa encarnação. Então, que nós tenhamos sempre essa serenidade, essa condição. Não vamos fazer um vídeo muito longo, né? Já estamos chegando aí em 15 minutos, para não ficar cansativo, mas eu proponho para todos que traga assuntos que nós possamos debater à luz da doutrina espírita, para que nós mantenhamos sempre essa vibração positiva, para que nós mantenhamos sempre e que nós tenhamos a condição de sermos
o instrumento da espiritualidade. Porque nós precisamos de enaltecer os nossos corações para que a espiritualidade haja, que nós sejamos esse instrumento positivo. Mantenhamos todos a paz, a calma, a serenidade. Tudo passa. Isso também passa. Já dizia nossa Mãe Santíssima. Isso também passa. Já passamos por diversas epidemias, diversas crises. Mas o que nós estamos vivendo hoje é, acima de tudo, uma crise moral que vai solidificar a solidariedade. Nós temos a internet como alguém que fez, um homem inteligente que fez esta maravilha e que neste momento de distanciamento vem nos aproximar. Né? Que todos nós guardemos no nosso coração e espalhamos por toda a humanidade amor, paz, a serenidade, que o Cristo habite em nossos corações de fato, que Jesus continue a nos inspirar. Então vamos recebendo aqui propostas para debater, para falarmos. Não vamos, no momento de isolamento, não vamos ficar no ócio. De maneira alguma, vamos produzir elementos que nos faça edificar de fato o reino de Deus em nossos corações. Que Jesus continue a nos amparar hoje, agora e sempre. Paz a todos os nossos corações.